Bora lá, nação, analisar nesse momento o sorteio da Libertadores da América, hein? Vamos ver aqui quem o Flamengo vai pegar nas oitavas de final da Libertadores. São Paulo, Palmeiras e Flamengo. Então teremos do lado esquerdo do confronto, vamos lá, São Lourenço e Atlético Mineiro. O vencedor enfrenta o segundo do grupo C, que pode ser Grêmio ou Atipato The Strongest, e o Fluminense. Ou seja, Fluminense, Atlético Mineiro e Grêmio podem estar no mesmo caminho. Ainda do lado esquerdo, não temos brasileiros. Talleres contra o River Plate, o confronto argentino. Colo-Colo contra o Júnior, da Colômbia. Agora o outro lado. Nacional do Uruguai contra o São Paulo. Botafogo e Palmeiras. São Paulo e Palmeiras ou São Paulo e Botafogo pode ser o confronto das quartas de final. E na parte de baixo, Peñarol contra o primeiro do C, que pode ser o Grêmio. Flamengo e Bolívar repetindo o confronto da fase de grupos, que eles estavam no grupo E. Paulo Calçade, teremos São Paulo, Palmeiras, Botafogo, Flamengo, podendo ser o Grêmio também de um lado da chave. O outro, o Atlético Mineiro ou o Grêmio, de repente, né? E Fluminense, e ter uma chave que não temos brasileiros. Esse chaveamento que a gente acabou de ver é uma das coisas mais importantes de uma competição de mata-mata, porque define muita coisa. Define o teu caminho, quem tem mais pedras no caminho, quem tem menos. Por exemplo, o River Plate é final na Argentina. O River Plate espera estar na final. São 5 vitórias brasileiras nas últimas edições. Então isso, tá bom, né? Isso incomoda muito, né, o futebol argentino, até o futebol sul-americano. Se Libertadores virar um passeio de brasileiros, os caras não vão gostar muito. O River Plate pode só encontrar um brasileiro na semifinal. Sim. Né, para disputar, né, para chegar à final. Já os brasileiros vão se encontrar nas quartas. Isso é bem possível que aconteça. Por exemplo, São Paulo, se passar pelo Nacional, pode ser Botafogo ou Palmeiras. Isso é um baita clássico brasileiro. Nossa. Imagina o São Paulo e Palmeiras, São Paulo e Botafogo. Botafogo começou com 2 derrotas, depois se reergueu na Libertadores e pode crescer. O que a gente não pode esquecer, Alex, a gente está falando de jogos em agosto. Em agosto tem uma Copa América pelo meio do caminho, tem uma janela de contratações do futebol europeu aberta, pode sair, também pode chegar jogador, a gente não sabe. Então, assim, esta configuração é muito importante neste momento, a fotografia de momento. Porém, em agosto, muita coisa pode se apresentar diferente aqui na nossa tabela. Agora, Peñarol, primeiro do grupo C. Pode ter um Peñarol e Grêmio, aí Flamengo e Bolívar. Agora, o Flamengo volta para a altitude, onde a altitude eram 2 times com altitude. Ele tinha em Bogotá, ele teve que enfrentar em Bogotá Milionários, 2.650 metros, vai a La Paz a 3.600, faz toda a diferença porque os times bolivianos venceram as 3 em casa, o Strongest e o Bolívar. Então, olha o peso da altitude nesta atual edição. E o dia que o Manchester City botar um pouquinho mais de dinheiro no Bolívar, eu não sei o que vai ser da Libertadores jogando nessa altitude. Do outro lado da chave, o Fluminense, que vai enfrentar o segundo grupo C. Se o Grêmio for o primeiro grupo A, ele vai para o outro lado da chave, que tem o Flamengo, São Paulo, Palmeiras e o Peñarol com o Bolívar. Agora, desse lado aqui, o Fluminense pode ser o The Strongest. Se o Grêmio for pro lado de lá, vem pra cá o Fluminense contra o The Strongest. Mas altitude de novo. Vamos pensar na próxima etapa. Não adianta pensar na semi ou nas quartas. Vamos pensar nas oitavas. Para quem não passou das oitavas, porque aí fica uma loucura. Então o Grêmio hoje, ele tem a seguinte situação. Se ele for o primeiro, ele tem o Peñarol. Não é uma moleza, mas é melhor do que enfrentar o Fluminense, talvez um clássico brasileiro, o atual campeão da Libertadores da América. Se ele for o segundo, ele terá o Fluminense pela frente. Análise completa a partir de agora no F90 e no Linha de Passe Mesa Redonda a partir das 10 da noite. Conhecemos aqui os confrontos da Libertadores, da Sul-Americana. A bola não para de rolar, né? Não é nada, tô vendo no grupo aqui. Flamengo e Bolívar, Colo-Colo e Júnior da Colômbia, Talleres e River Plate, Peñarol contra o primeiro do grupo C, que pode ser o Strongest, o Atipato ou o Grêmio. Eu também acho que vai ser o Grêmio. Botafogo e Palmeiras, segundo do grupo C, que eu citei agora, contra o Fluminense. Os times à esquerda jogam a ida em casa. E aí está a grande chave. Zé, o Grêmio, se ele ganhar e ficar em primeiro, ganhar as 2 partidas ali, ele fica em primeiro, vai pegar o Peñarol. Mas ele está numa chave ali que tem mais brasileiros.
Se ele ficar em segundo, pega o Fluminense, mas aí tem essa complicação aí de não definir em casa. Então tá aí os duelos, chaveamento. De um lado, São Lourenço contra Atlético Mineiro. Quem passar, pega o segundo do grupo C. Já citei aqui, Strongest, Huachipato e Grêmio. Né, a definição acontece nessa semana contra o Fluminense. Tadieres e River Plate, Colo-Colo contra Júnior Barranquilha. Então, o River Plate só pode pegar um brasileiro na semi. Do outro lado, Nacional e São Paulo, Botafogo e Palmeiras, Penharol. E aí a definição do grupo C, Flamengo e Bolívar. Você sabe por que houve comemoração, Zé, do sorteio com Botafogo e Palmeiras? Que o enredo está pronto. Mas duelo que será mais... Eu comemorei. Quem comemorou? Esse lado da mesa aqui foi a... Mas você comemorou de outra forma. Não! O Rio Branco nem disputa a Libertadores. Foi mais efusivo, assim, numa outra situação. Agora vamos falar do lado do enredo. Você tá aqui. A história. Você tá aqui, ó. Enredo é com Pedro Ivo. Você tá aqui, ó. Samba enredo é com Pedro Ivo. Bom, vamos lá, gente. Vamos citar aqui os duelos. Não, olhando ali, ó. Qual é, primeiro, o duelo que... Eu já vou começar com essa opinião. Botafogo e Palmeiras é o duelo que a gente vai ficar aqui mais tempo falando. Ó, tem isso, tem Textor e Leila, tem o campo, tem o ano passado. O programa gosta de falar de Flamengo e Palmeiras. Flamengo e Mas você não acha, Pedro? Boa tarde, Pedro. Boa tarde. Não dá pra falar do Corinthians na Libertadores. Boa tarde a você. Boa tarde. O Bu, Zé, o Fã de Esporte com a gente no sorteio. E agora é complicado você não se pautar pelo duelo brasileiro, por tudo que cerca, por Textor, por Leila, por polêmica, por começar já valendo uma vaga. Muito provavelmente a gente também vai debater muito que deve pintar uma quartas ali brasileira. Eu imagino que São Paulo vai passar pelo Nacional, então já vai se projetar muito isso. Agora, é muito difícil você não falar de Bolívar e Flamengo, né? O Flamengo é um grande time, o Flamengo começa a demonstrar uma força que muita gente ficou assim, é o temido time, no pote 2, ninguém quer pegar, então ele pega um Bolívar, que já lhe causa dificuldade no grupo, pega um Bolívar, que já vai avançando na Libertadores do ano passado, não chega a ser exatamente uma novidade o Bolívar no mata-mata. O Bolívar no ano passado vai eliminando times, vai até a quarta de final de Libertadores. O Flamengo ano passado tem problema numas oitavas de final de Libertadores, então tem também um atrativo. Passado disso, Fluminense e Grêmio, caso o Grêmio vencer um segundo ali do grupo C, pode ser. Agora, Colo-Colo, Júnior, Tadieres e River acaba que fica um pouco meio fora do holofote para nós brasileiros. São Lourenço e Atlético, acho que o Atlético tem muita condição de passar. O tempo que a gente tem até a data dos oitavos, são 40 dias, 14 de agosto. A margem para o Atlético evoluir, um Atlético que vem evolução. Então, muito de Botafogo e Palmeiras vai ser falado, muito de um risco ali de Bolívar e Flamengo para entender qual vai ser a evolução até lá, se vai... Exato, porque só início de agosto, Edu, é bom lembrar, só início de agosto. Antes disso tem mata-mata, repescagem que a gente chama, né, de segundo de Sul-Americana contra terceiro de Libertadores. Tem time que ainda não definiu o grupo por conta de jogos adiados. Então, é muito difícil não olhar para esse Botafogo e Palmeiras, mas Bolívar e Flamengo, eu não sei se o torcedor do Flamengo está comemorando muito não, Edu. Tira ali um possível Palmeiras do caminho, tira um River, um Galo, claro, mas jogar lá é chato demais. A gente vai falar duelo por duelo. Morro para voltar, para ver como é que vai ser o resultado a fazer em casa. Agora, é bom lembrar, né? Quantos dias você falou até confronto? 70 dias, 14 de agosto. Me parece que o Flamengo começa a criar uma evolução. Agora, vai ter pausa, os jogadores vão ser chamados para a Copa América ou não, para a lista de amistosos já não foram, né? Os uruguaios. Vai manter, tem lesão no meio do caminho, não tem evolução de outros times também. Mas vai ser muito difícil não olhar para esse Textor e Leila aqui. Então, Zé, aí eu vou, vamos começar por esse duelo. Esse duelo, tá? Botafogo e Palmeiras, que é o duelo que a gente vai ficar aqui esses dias todos aí. Ó, tem aquele jogo, tem aquele jogo. Vão lembrar, obviamente, do brasileiro, como disse o Pedro, mas os bastidores ficam efervescentes, né, Zé? Boa tarde, Zé. Boa tarde, Edu, boa tarde, Bubu, boa tarde, Pedro, boa tarde a todos que estão nos assistindo. Não, sem dúvida alguma, né? De todos aí, nós temos aí confrontos interessantes, né? Eu acho interessante, por exemplo, o Nacional de São Paulo, pelo São Paulo, mas pela tradição, por exemplo, do futebol uruguaio, que nos últimos anos não vinha colocando times nessa fase de classificação, e esse ano colocou dois, né? Tem o Nacional, tem o Penharol que é duríssimo. É duríssimo quando joga em casa, né? Você tem ali o duelo argentino, Tadieres e River Plate, e aí eu acho que o River Plate vai passar, pode colocar o River Plate na semifinal, eu acho que é mais time. E interessante, né? De novo, Atlético Mineiro e Fluminense, eu acho que são os dois grandes favoritos para se enfrentarem ali nas quartas e enfrentar o River Plate na semifinal. Do outro lado, é impossível não falar de Botafogo e Palmeiras. É impossível não falar de Botafogo e Palmeiras. Flamengo e Bolívar, acho que a dificuldade maior do Flamengo vai ser lá
altitude, né? Eu acho que isso vai ser bem complicado. Vamos ver o que vai... E aquele 4x3 vai ser lembrado quantas vezes até esse jogo? Exato. Sim, muitas e muitas vezes. E outro, o Hendrick não tá mais, aí vão falar, mas o Hendrick... São muitas muitas vezes. É o 4x3, é o Texo. É o possível confronto interessantíssimo com São Paulo nas quartas Saber de final. por exemplo, se fosse um confronto hoje, você colocaria quem favorito? Então, esse é um jogo difícil para o Palmeiras. Colocaria quem? Não quero eu acho que Palmeiras e Botafogo, como tem distância ainda, eu acho que o Palmeiras vai evoluir. Estou falando hoje. Não, hoje o jogo é daqui a 70 dias. Você está falando com o seu coração que vai evoluir, você está esperando que o Palmeiras lembrando melhor, a todos, terá Felipe Anderson e Dudu. Entendi. Aí vocês não estão colocando... Estou falando hoje. Hoje o Botafogo está mais na frente. Bom. Esse é o grande lance. Era só para medir o Rio Branco. Mas, eu entendo. Não, mas antes vamos falar de confrontos. Eu quero saber quem é o campeão do sorteio. Bubu, eles estão aqui querendo que você fale. Rodou.